boa noite a todos. Hoje, 24 de outubro, nós vamos receber aqui um grande amigo, um grande médico, uma grande pessoa, Dr. Líster Vianney Borges. Me apresentando novamente, meu nome é Rogério, sou médico homeopata, instrutor de Mindfulness. Vou deixar o Líster se apresentar. Primeiro eu passo as boas-vindas para o Gilberto e depois o Líster se apresenta e a gente começa. Ok, eu sou Gilberto Ribeiro Vieira, médico homeopata há uma porção de décadas e estamos aqui fazendo esse trabalho com temas de homeopatia que implicam em saúde, relação com os aspectos básicos da homeopatia e também com a relação com a psicologia e outros aspectos. Hoje temos a satisfação de receber um colega também, né, já com bastante quilometragem rodada na homeopatia, e gostaria que ele mesmo se apresentasse. Com você, Líster. Obrigado, gente, obrigado pelo convite, é bom estar aqui com vocês. Meu nome é Líster Vianney Borges, sou médico homeopata, há não tanto tempo como o Gilberto falou, mas já tem um tempinho. Eu não tenho tantos quilômetros rodados assim não, Gil. Sou médico homeopata, exerço apenas a homeopatia e mais na questão das questões mentais e emocionais. Atuo em Uberlândia, no SUS e em consultório particular. Isso aí. E fui convidado hoje para estar com vocês. Muito bom, e é um prazer tê-lo aqui, viu, Líster? Né, Rogério? Opa! Eu sou suspeito para falar. É um prazer meu também. Eu sou suspeito para falar do Líster, né? O Líster é um grande amigo, né? Médico que trata. Eu costumo falar que o Líster, ele é aquela pessoa, pelo menos comigo, que dá os toques, né? O Líster vai lá na mente e dá um toque assim na sua mente, que você assusta às vezes, né? Ele é o médico dos toques, né? Não é proctologista, nem urologista, mas ele toca a mente. É Líster. É isso aí. Dá aquele toque na mente da gente, assim, que a gente aprende a observar a realidade de uma outra maneira. Pois enfim, Líster, eu quero começar hoje o nosso bate-papo aqui te fazendo uma pergunta. O que é saúde? Né? Então a primeira pergunta é essa: o que é saúde? Se você já quiser depois, em cima dessa visão sua do que é saúde, complementar se existe diferença entre saúde mental e saúde emocional. Bom, Rogério, eu acho que todo mundo acha a definição de saúde muito difícil, né? Existem várias definições de saúde, todas elas incompletas, né? Todas elas verdadeiras, porém incompletas. Com relação à saúde emocional, isso fica um pouco mais difícil, porque existem alguns preconceitos e alguns conceitos equivocados a respeito do emocional. Mas, no meu entender, a saúde emocional, uma das definições que eu gosto é que o indivíduo emocionalmente saudável, no indivíduo emocionalmente saudável, desejo pelas coisas e necessidade das coisas coincidem. Um indivíduo equilibrado emocionalmente, ele deseja o que necessita, nem menos nem mais. Qualquer variação nesse sentido é um desvio e é um distúrbio. Qualquer coisa que você pensar é assim. Não sei se o Gilberto concordaria comigo nesse aspecto. Eu achei muito interessante. Pode continuar, Líster. Estendendo um pouco aquilo que você me perguntou, fazer uma diferenciação, que também é uma confusão, existe uma confusão, a respeito de sentimentos e emoções. Sentimento é um conceito intelectual a respeito das emoções. Emoção é a vivência do sentimento, e o sentimento é o conceito. Então, quando você fala de raiva, por exemplo, raiva é um sentimento secundário que uma pessoa tem quando se sente agredida. Agora, a pessoa sentir raiva é a emoção. Os conceitos se confundem, mas a gente precisa de fazer essa separação em se tratando de tratamento, porque muitas das vezes o paciente está sentado na sua frente falando sobre si, mas a linguagem corporal dele mostra para você que ele está falando sobre sentimento e não sobre emoção. E você precisa de fazer essa diferenciação, né? Porque a gente trata a pessoa que tem um desvio de emoção e não um conceito do sentimento. Não sei se eu me fiz entender. Eu acredito que sim. Achei muito interessante você introduzir dessa forma a respeito, quero voltar um pouquinho, né? A respeito do equilíbrio entre necessidade e desejo, e eu desconhecia essa abordagem dessa forma e acho que é muito interessante, me instiga a refletir mais sobre isso, porque, de fato, sem
caminhar muito no sentido do budismo, né, que explora muito mais essa questão do desejo, né, porque, segundo o que eu tenho lido, a felicidade é não ter desejo, mas eu entendo que esse conceito que você traz aí, ele é mais prático, né? É uma questão da pessoa estar trabalhando nas suas desejos, nos seus propósitos. Eu estou já introduzindo isso, ajustando conforme a necessidade que ele tem. Eu acho que tem muita sabedoria aí e que vale a pena realmente refletir para a gente ver o quão nós estamos saudáveis ou doentes dentro dessa ótica. Porque o indivíduo que não tem desejo, eu praticamente nunca conheci ninguém nesse patamar, né? Pode ser que eles existam, né? O desejo tem que existir, no meu entendimento, ele tem que existir para que as necessidades sejam buscadas e satisfeitas. E as necessidades satisfeitas colocam o indivíduo num viver harmonioso, que é saudável. Agora, pode concluir. Não, pode concluir. A ausência de desejo, eu acho que deixaria a pessoa meio desligada, desinteressada do viver. Isso aí é o que eu penso. Lister, uma vez, eu me lembro até onde a gente estava. Há alguns anos atrás, eu imagino, quase uma década, você fez uma palestra lá no mercado de bolsa do mercado municipal. Sim. E você deu a definição que saúde é o equilíbrio entre desejo e necessidade. Uhum. E isso marcou, porque fez muito sentido para mim. E na época eu nem estudava o budismo. E o budismo realmente tem essa questão assim de que os desejos nossos, a gente tem que buscar ter equilíbrio, né, no desejo. Então, equilibrar desejo com necessidade me parece ser uma boa alternativa para a gente encontrar paz mental. E aí eu quero perguntar para você, como que você, na sua prática clínica do dia a dia, você lida com o paciente ali, procurando entender a questão do desejo, das necessidades vamos falar assim, né, do quebra-cabeça que é a mente. Você pode falar para nós sobre a sua prática clínica no dia a dia aí, enxergando esses pontos de desejo, necessidade? Rogério, eu, como todo homeopata, eu sigo um dos parâmetros da homeopatia, da orientação homeopática, que é entrar numa consulta sem expectativas, né? Isento de preconceito. Não é uma coisa muito fácil da gente fazer, mas a gente tenta, né? E no decorrer da fala do paciente, a gente começa a perceber, na questão mental, emocional, a gente começa a perceber alguns pontos onde o indivíduo demonstra, mesmo que minimamente, uma emoção, através do discurso dele, que tem que coincidir com a expressão, com a linguagem corporal. E você vai garimpando esses momentos, né? Vai percebendo esses momentos e vai, quando você tem a oportunidade, depois dele falar, aí você vai, pelo menos é o que eu faço, né? Eu vou tentando esmiuçar um pouco esses pontos onde a emoção superficializou para entender, para chegar nos pontos de desequilíbrio do indivíduo. Porque na questão mental, a meu ver, no tratamento, o mais importante no mental são os transtornos por. Então, é isso que eu tento encontrar. Qual transtorno fez com que aquele indivíduo saísse da rota, né? Saísse do equilíbrio, né? Eu costumo dizer, o equilíbrio não é um negócio assim, né? Se existisse um gráfico, o equilíbrio é algo assim, né? Eu esqueci o termo agora, que assim é a amplitude, né? E assim é a distância. Então, reto é como se fosse um eletrocardiograma, né? O indivíduo foi-se. E quanto mais harmonioso, mais equilibrado é o indivíduo. Quando ele sai, né, é por um transtorno. E é um transtorno mental, psíquico. E é através desses pontos identificados que a gente consegue uma medicação mais acertada para poder ajudá-lo. Se bem que não é só também, vou me estender um pouquinho aqui, se bem que também não é só a questão do transtorno por. A emoção e o comportamento do indivíduo também está muito baseado no aprendido, não só na natureza dele. O remédio homeopático, ele age na natureza da pessoa, né? Mas ele não age no comportamento aprendido. E nós, não sei se
você já ouviu eu falar isso, mas nós não somos, quando crianças, educados, né? Nós somos condicionados. E através desse condicionamento e da vivência própria que a gente tem, a gente desenvolve um modus operandi baseado basicamente ou quase exclusivamente no instinto de sobrevivência. Então a gente desenvolve uma estratégia de sobrevivência que nem sempre está de acordo com a nossa natureza. Então tem muito comportamento de indivíduo que precisa ser trabalhado e que não pode ser trabalhado, que não tem como ser trabalhado com remédio. O remédio ajuda no entendimento, na compreensão, né, na clareza do pensamento, mas o comportamento tem que ser uma mudança desejada pelo indivíduo, pela necessidade que ele sente, entendeu? Aí eu tenho que mudar o comportamento. Aonde esses toques que você falou, eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, me comparar a questão dos toques, aonde esses toques ajudam a né, o indivíduo despertar. E muitas das vezes uma conduta da gente, alguma coisa que a gente fala, o que a gente faz, tem mais efeito do que um medicamento. Eu lembrei de um caso aqui, posso falar? Um casinho? Pode, deve. Há uns anos atrás, uma mulher me procurou, questão de insônia. Muito abatida, olheira, né? No relato dela, ela dormia muito mal. E eu fui atrás, né, garimpar o transtorno por. A história dela era a seguinte, resumindo. Tinha sido abandonada pelo marido uns 2, 3 anos antes, tinha 2 filhos, na ocasião os meninos deviam ter 8, 6 anos. A mãe morava com ela para cuidar dos filhos e ela trabalhava o dia inteiro. Ela trabalhava numa empresa fora da cidade e ia para o trabalho na condução da empresa. E a empresa era muito rígida com relação aos horários. Então, o transtorno dela era medo de perder o ônibus, o transporte, e, em consequência, perder o emprego. Esse era o transtorno. O que eu receitei para ela? Um despertador. Outro, né? Outro, porque ela tinha um, ela não confiava nele. Aí eu falei para ela comprar outro, e no final de semana seguinte, ela testar os 2 exaustivamente. 30 dias depois, ela voltou, já com um semblante melhor, que ela estava dormindo, entendeu? Aí, nessa outra consulta, é que foi pesquisado um remédio para ela e tal, para continuar o tratamento. Mas isso é o quê? É um transtorno que está estabelecido na base de crença da pessoa, que ela estruturou ao longo da vida e que estabeleceu um modus operandi que a prejudicava. Então, a observação e ouvir as pessoas na questão emocional tem, eu acho, mais significado do que eu fazer a mesma coisa na questão orgânica. E é mais ou menos por aí, tá? Eu acho que é identificar o transtorno e atuar aí. Muito bom. Quer fazer algum comentário, Gilberto? Isso, voltar ao meu som. Já tem assim um campo enorme para a gente caminhar, né? Porque eu vejo assim que nós temos uma certa fixação. Eu digo que eu tive durante muito tempo que precisava prescrever o remédio. Né? E é muito interessante essa colocação sua, Lister, que nós podemos contribuir com pacientes, mesmo sem medicamento, com observações, com toques, né? Porque ouvindo a história do paciente no seu todo, né? E caminhar com ele. Isso eu tenho pensado. Acho que vocês concordam comigo que a consulta homeopática ela é muito interessante, mas o profissional tem que estar interessado em criar condições para um relacionamento, para que o paciente tenha vontade de regressar para avaliar, para dar sequência ao atendimento. Mas o que eu gostaria de avançar, então, com você, Elis, perguntando para você, não sei se eu vou sair do assunto, se estiver saindo, você pode continuar nesse mesmo. O que a filosofia homeopática, especialmente essas questões básicas, né, da unidade mente-corpo, da avaliação do caso, outros tópicos também que entram, às vezes, com certa importância, como a gravação, o que isso pode ajudar no sentido da gente, do profissional, da pessoa que está em tratamento homeopático, o que esse conhecimento, essa doutrina homeopática pode contribuir para o nosso trabalho voltado para a saúde mental ou saúde emocional? O Gilberto, eu acho que ela pode contribuir muito. O que a filosofia homeopática faz por nós,
é ela nos reorientar, ela nos dá não é propriamente um mapa, né, mas indicações do que precisa de ser feito. Porque quando a pessoa nos procura e que a gente faz uma prescrição e que a pessoa volta toda sorridente e alegre e você percebe que você acertou o remédio, você nem lembra, né, da filosofia homeopática e da continuidade das coisas, né? A gente precisa disso quando a gente não dá o tiro certeiro. Aí que a gente precisa de ir atrás da filosofia, né, das leis de Ehring, disso, daquilo, para poder nos reorientar. E ainda bem que elas existem. Mas nesse aspecto eu acredito que tanto no emocional quanto no orgânico a validade é a mesma e a utilidade é a mesma. É nos reorientar, é nos trazer para o equilíbrio. Eu lembro da doutora Ana Costa, que ela falou uma vez em uma aula que, quando eu falei que o paciente entra tudo sorridente, ela falou que quando o paciente entrar no nosso consultório, a gente tem que olhar para os olhos dele. Os olhos dele contam, desse paciente, dessa paciente, o olhar conta se a gente acertou ou errou o remédio. E é algo mais ou menos assim, né? A linguagem corporal. A linguagem corporal é de uma ajuda enorme, muito grande. Se o discurso da pessoa não bater com a linguagem corporal dele, não siga o discurso. Se você seguir o discurso que não está batendo com a linguagem corporal, você erra, 100% das vezes. Então, mais ou menos por aí, Gilberto. Ok, eu concordo plenamente com você, Lícia, porque às vezes, né, o paciente sinaliza, eu até já comentei isso aqui recentemente, né? O paciente que está começando um acompanhamento homeopático e fica te olhando assim com uma certa desconfiança e de braços cruzados assim, né? Uhum. Eu com o tempo eu aprendi a fazer algum esclarecimento, né? Falar com o paciente, olha, o que eu estou te perguntando aqui, as suas respostas são muito importantes para a escolha do medicamento e eu espero que esse medicamento te ajude nas suas questões emocionais e na sua saúde orgânica também, né? Saúde física. Eu acredito que seja uma coisa importante. Nós, conforme você demonstrou aí, no caso da paciente com insônia, a gente ser capaz de descer ao nível do paciente, né? Porque ele está se colocando muito abaixo às vezes, né? A gente tem que ficar de igual para igual, não é? E ter um diálogo aberto, sincero, acolhedor, para chegar num ponto de quebrar, né? De desarmar essa carapaça, certo? De quebrar a resistência. Exato. Desmanchar a resistência. Eu acho, Gilberto, a consulta do distúrbio emocional, ela tem um complicador. O que é esse complicador? Ele até tem se desfeito nos últimos anos. O complicador é o seguinte, o preconceito que existe sobre o distúrbio emocional e mental, né? Existe um preconceito arraigado na população a esse respeito. É tão arraigado que você nunca viu numa briga de trânsito alguém xingar o outro de gripado ou de diabético. Isso não é ofensa, entendeu? Quando você xinga uma pessoa, você fala que uma pessoa tem uma doença física, o que você consegue fazer é conseguir solidariedade para ela. Nossa, coitadinho, é diabético, nossa, isso. Agora, xingar de neurótico, psicótico, desorientado, desequilibrado, entendeu? É comum. Então, quer dizer, existe esse preconceito. O indivíduo, ele reluta. Homem, então, é um negócio maluco. Mulher até que se expressa mais, fala mais, se abre mais. Mas homem, então, tem hora que é quase você tem que arrancar a força, a coisa, porque resiste, né? Resiste a isso. E olha que quem procura o médico homeopata são pessoas que já deram um passo evolutivo num sentido diferenciado, né? Porque se tratar com homeopatia exige um compromisso, né? Exige um compromisso de olhar para si, de mudar a conduta, de mudar comportamento. É um compromisso que a terapêutica exige, né? Eu tive uma experiência muito interessante e muito rica para mim, apesar dela ter sido desconfortável, que foi, durante um período curto, eu atender pessoas que precisavam de tratamento psiquiátrico, e eu fiz isso a pedido
do convênio. Então, eu recebi pessoas que faziam tratamento psiquiátrico, que não tinham, assim, o intuito de trabalhar com homeopatia. Então, o que eu percebi nessas poucas consultas que eu fiz é que o indivíduo entrega a responsabilidade que é dele para o remédio. Então, ele acertou o remédio e equilibra o problema dele, ele não faz mais nenhum esforço nesse sentido. O único esforço que ele faz é conseguir meios para adquirir o remédio. E o nosso paciente não é assim. O nosso paciente ele está interessado em se conhecer e fazer mudanças. Isso eu acho que é um privilégio da homeopatia. Então, eu não sei nem de onde que eu comecei para chegar aqui. Eu me perdi um pouquinho no raciocínio. Nós estamos a caminho, esse aí não tem problema, né? Mas eu quero pegar um gancho. Se o Rogério não tiver nada a falar, eu quero pegar esse gancho aí. Pode pegar o gancho. Pode pegar o gancho. E aí eu vou dar uma guinada, né? E você falou aí que Uhum. o paciente homeopático, ele é privilegiado porque ele já deu um passo importante. Concordo Sim. plenamente. Eu até digo para as pessoas, pelo menos em coisas mais íntimas, e essa reunião aqui é tão pouca gente, né? Poucos que vão assistir depois também. Eu digo que quem se trata com outras terapêuticas, inclusive a medicina convencional, está se submetendo à lei de justiça. É o olho por olho, dente por dente, porque o tratamento dele vai ser focado rigorosamente nas alterações mais salientes do quadro e fica restrito a isso, né? Ou um fator causal, mas que também é muito checado ali, está muito próximo, muito conectado às alterações, né? É uma doença hormonal, você pode dizer que vai repor com hormônio, alguma coisa assim, mas é estritamente relacionado com as alterações clínicas, né? A homeopatia não, você não trata mais dessa forma, você não trata a doença, então você chega no campo da misericórdia, sabe? E você contempla todos os aspectos da pessoa, inclusive as virtudes, ainda que sejam incipientes, né? Os sentimentos, as emoções, né? Favoráveis, propícias à saúde, você também vê e contempla, se é possível, de alguma forma, na própria medicação. Com certeza você vai contemplar na evolução do caso, né? Então, eu vejo o seguinte, que o que eu quero fazer a guinada, então, depois desse preâmbulo todo, é o seguinte, Ulisses, nós vivemos num período em que as fake news contra a homeopatia estão muito intensas, muito frequentes, e assim, pessoas que se arvoram de cientistas para fazer as críticas. E eu entendo que esse nosso trabalho aqui precisa de ouvir os homeopatas sempre que possível, como essas pessoas que estão dando esse passo, né, assumindo um protagonismo na sua própria cura, que é o que a homeopatia proporciona, o que você falaria para eles em relação a essas críticas sem nenhuma consistência que têm sido veiculadas na mídia contra a homeopatia? Ô Gilberto, você me fez lembrar uma frase que meu pai falava quando eu era criança. Não sei de onde tirou essa frase, mas ele falava o seguinte a respeito dessas discordâncias, né, dessas discórdias. A frase era a seguinte: enquanto os cachorros latem, a caravana passa. Sabe? E do jeito que a coisa está, o que a gente tem que fazer é isso. Deixe falar, porque não tem também muita coisa a ser feita a respeito. Entendeu? Se você aprofundar, eu particularmente acho que isso é uma frase de filme, né, de filme policial. Quer resolver o caso? Siga o dinheiro. Né? Siga o dinheiro. Agora, também tem outra fala que diz o seguinte: a verdade tarda, mas não falta, né? Não falha. Eu acho que é uma questão de tempo. As pessoas vão se apercebendo, sabe, gradativamente, sabe? Então, e outra pessoa me falou, e eu acho que você me falou isso um dia, Rogério, numa conversa. É tipo aquela, fale mal, mas fale de mim. Né? Você me falou isso, que você achava que tudo isso a respeito da homeopatia chamava a atenção a respeito da homeopatia.
homeopatia. E, de fato, chama, né? Agora, o que eu vejo assim, a respeito desse tema, pelo menos o que eu sinto no meio homeopático, é que essas afrontas à homeopatia, pelo menos serviu para a gente, para nós médicos homeopatas, se unirmos mais no combate, né? Então, assim, eu vejo, né, ataques à homeopatia sempre existiram, né? Só que agora com as mídias sociais, né, a divulgação ela é muito maior e muito mais rápida. Então, né, de uma certa maneira, começaram a bater mais, a gente começou a se unir para se defender de uma certa maneira e expor realmente o que é homeopatia, porque estava todo mundo nos seus consultórios lá, satisfeito, atendendo e vivendo a vida. E aí agora, do mesmo jeito que se unem, né, para bater, a gente se une para defender. E a minha percepção é que a gente vem, sim, ganhando espaço. Né? Então é o famoso fale mal, mas fale de mim. Estão falando mal, mas estão falando da gente. Né? E a caravana está passando, os cachorros estão latindo. Então tá... Tocando para frente, né? Agora, isso que você falou aí me fez lembrar uma frase do finado Nelson Rodrigues. Ele falava que o brasileiro só é solidário no câncer. Pode ser também, então é isso aí. Não, pode ser também isso aí, né? Fica solidário, né? Começou a dar paulada, a gente fica solidário. Mas é isso mesmo, o médico homeopata ele é mais ameno, né? Sim. Ele é menos agressivo, ele é menos discordante, ele é menos brigão, eu acho. A gente não pode também abaixar a guarda demais, é o que eu penso, né? Assim, não, tudo bem. Né? Mas enfim. Mas aí vem o desejo de se defender, porque é uma necessidade. Justamente. Né? A gente também não pode, vamos falar assim, manter uma passividade, né? A gente tem que ter paciência, sim, claro. mas sem ser passivo, né? Mas eu acho que, de uma certa maneira, eu acompanho bem essa linha da medicina, não da medicina, mas das pessoas que combatem a homeopatia aí, e eu tenho percebido que cada vez mais eles têm menos, vamos falar assim, likes. Consigo observar isso, né? Eu não vou citar o nome da pessoa aqui porque acho que não vem ao caso, mas esse instituto que tem aí, a fulaninha lá que fala que gosta de pegar no nosso pé, cada vez mais ela é nítido que ela as pessoas também se cansam as pessoas se cansam de um argumento que não muda e que não tem comprovação. As pessoas não são idiotas, não. Podem até não ter escolaridade, mas não são idiotas, não. Elas percebem as coisas, sabe? Agora, Gilberto, voltando um pouquinho a respeito do que você estava falando, da alopatia, eu penso da seguinte, toda terapêutica é útil. Terapêutica melhor para um, melhor para o outro e tal, toda terapêutica é útil. A alopatia é uma coisa fantástica, né? A alopatia é fantástica, mas eu entendo a alopatia como preservadora da vida, entendeu? E entendo a homeopatia como melhoradora da vida. Se você tiver um negócio, eu pelo menos penso dessa maneira, se você tiver uma doença grave, não fique experimentando remédio homeopático, não. Dá logo uma injeção no cara e depois você dá homeopatia para melhorar a vida. Muito bom, muito bem. Eu acho que estamos muito de acordo. A equipe aqui da Homeoarte, né, tem trabalhado muito nesse sentido. E voltando à questão das críticas, uma postura que eu acho inconveniente é você querer resolver isso na justiça, sabe? Não é a justiça que entende nada de saúde e muito menos de homeopatia, não é? Agora, o Allen, um dos Allens, eu não sei se é o da enciclopédia, se é o dos nosódios, ele dizia assim que a melhor resposta que o homeopata dá é o seu paciente curado. Né? O paciente curado, ele diz assim, é uma carta viva ao mundo. Então, gente, eu concordo com essa postura. Né? Vamos esclarecer, vamos procurar aperfeiçoar a filosofia homeopática, né? A ciência homeopática, que ela precisa de evoluir, mas entrar em contenda, não. Nossa Senhora. É um sinal de equilíbrio emocional o indivíduo agir e não reagir. Isso, muito bem. Eu gostei de sua definição também, que eu não conhecia, né, da comparação aí, a alopatia, né, a medicina convencional, preserva, né, o sujeito preserva a saúde dele naquele patamar, mas a homeopatia permite que haja uma melhora, né, e é claro que aí, voltando, teve uma pergunta aí agora mesmo, um comentário, e eu gostaria de ver se a Bárbara coloca de novo para nós, para você comentar, por favor. Procura tratamento
tratamento homeopático achando que é igual à alopatia. As pessoas não querem fazer esforço e querem resultados rápidos. Realmente acontece isso. A pessoa não conhece, ouve falar que a homeopatia é natural, né? E que o médico é isso, que o médico é aquilo, ela também quer. Quando ela chega lá, ela se depara que não é bem isso. Aí ela vai entrar em contato com a necessidade de assumir compromisso consigo própria. Ela vai fazer a opção, se continua ou não, né? Se o médico homeopata consegue a aliança, né, que é primordial, o que você estava falando agora mesmo, a aliança com o paciente, ela continua e vai mudando o pensar, vai mudando o comportamento. Mas que todo mundo é imediatista é mesmo. Todos nós somos. Nós somos natureza. A natureza vai pelo caminho mais fácil, o caminho da comodidade. Todos nós queremos a coisa mais fácil, mais rápida, né? A gente tem que entender que às vezes isso não é possível, mas é perfeitamente natural. Agora o indivíduo vai fazer a opção dele, né, depois que ele conhece, né? Mas é isso aí, Vanessa, você tem razão. Muita gente vai mesmo por esse caminho, mas é por aí. A lei do menor esforço. Eu quero aproveitar essa fala aí. Vamos tentar dividir todas as doenças, independente de se são mentais ou orgânicas, enfim, em leves, moderadas e graves, né? Então, dentro da sua experiência, da sua vivência, do seu entendimento, a gente poderia falar que a homeopatia é mais indicado para algum desses quadros, leves, moderados ou graves, ou você fala assim, ou você diria o seguinte, não, a gente pode, porque há pouco você falou assim, não, se a pessoa está com uma doença grave, é melhor já, né, tratar logo com a medicina convencional e depois tratar com homeopatia. Então, a minha pergunta é a seguinte, dentro dos quadros leves e moderados, a homeopatia tem ação tão boa quanto a medicina alopática, a medicina convencional? A gente pode afirmar isso? Pode. Pode, né? Com toda certeza, pode. Inclusive, a gente poderia afirmar a respeito, inclusive, dos casos graves, tá? Em doença mental, por exemplo. A gente poderia afirmar. A gente não afirma por quê? Porque a gente não tem casuística, entendeu? E por que a gente não tem casuística? Porque eu, como médico homeopata, eu não quero tratar das psicoses. Por que eu não quero tratar a psicose? Porque a homeopatia não é atuante? Não, não é por isso. É porque a gente não tem uma retaguarda. Se você for tratar de qualquer paciente, mesmo o neurótico, você vai tratar qualquer paciente, ele tem uma crise e ele não tem um pronto-socorro homeopático, o que ele faz? Ele é levado para um pronto-socorro tradicional. E o que eles fazem? Dão um sossega-leão para ele. E dá um sossega-leão para ele, faz o que com o tratamento? Bagunça tudo, entendeu? Bagunça tudo. Agora, se a gente tivesse pronto-socorro homeopático, uma filosofia abrangente no sistema de saúde, que a homeopatia não é secundária à alopatia, a gente teria uma casuística em doença grave, mediana e leve. Tá? Mas não tem, então não adianta. O que adianta? Eu tenho paciente, acompanho paciente psiquiátrico, psicótico, acompanho. Mas eu não faço da homeopatia o carro-chefe. Ele faz o tratamento da psicose dele com o psiquiatra e a homeopatia vem para minorar os danos, para melhorar outras coisas, e ele tem uma qualidade de vida melhor. Gente, a gente tem que ser prático e realista também, e não ficar dando murro em ponta de faca. Tá? Agora, que a homeopatia tem toda a condição? Tem, nossa, todos nós sabemos de casos fantásticos, que não é coincidência, não. É a ação do remédio homeopático mesmo. Rapaz, a maior parte dos médicos homeopáticos que tem no mundo é porque eles viram a ação da homeopatia em parente próximo em si mesmo. Está cheio de casos desse jeito. Então, tem uma pergunta aqui de um colega de classe meu, Dr. Bruno Pereira Villete. Ele é urologista e ele faz essa pergunta aqui. Como nós trataríamos, do ponto de vista homeopático, um homem com aumento prostáticos e sintomas miccionais? Qual de vocês? Perguntava o Lister, responde primeiro e depois o Gilberto. Bom, eu acho que a gente trataria como trata qualquer pessoa com qualquer patologia. Fazer uma anamnese bem feita, né, fazer uma escolha adequada de sintomas, usar o repertório e a matéria médica e prescrever o remédio mais indicado. Não tem diferença. É o que a gente faz com qualquer coisa. Não tem diferença, porque a gente não trata o sintoma e não trata a doença. A gente trata o indivíduo que apresenta a doença e que apresenta o sintoma. Então, é uma coletânea de sintomas.
que eu acho que é importante a gente deixar claro é que o paciente vai comparecer, a gente vai fazer a anamnese, vai medicar e vai pedir o retorno ali com 30, 40, né, 60 dias. E vai ser no retorno, né? A gente pode, de uma certa maneira, falar que a homeopatia vai começar quando o paciente volta, né? Porque quando ele vem a primeira vez, a gente faz toda aquela amnese, mas a gente vai ter noção se o medicamento agiu ou não é no retorno, né? Então, Sim, claro. eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que do ponto de vista homeopático é isso. A consulta acontece, o paciente está lá com aumento de próstata, está com sintomas miccionais e provavelmente algumas outras questões, né, Lister? Provavelmente deve ter um transtorno por, né? Muito provavelmente, né? Ele tem alguma questão psíquica por trás e que nós vamos levar em conta também. Então, no retorno a gente vai ter, vamos falar assim, né, a noção, né, se aquele sintoma miccional ou os sintomas melhoraram e se novamente a gente vai pedir um ultrassom de próstata para notar e a gente só vai conseguir saber se o tratamento está sendo efetivo com a melhora, né, dos sintomas e dos exames laboratoriais, né? Mas também, Rogério, desculpa aqui, levando em consideração o todo do paciente. O todo, sim, porque né? É comum, né? Porque é comum a gente ver que a patologia chegou num tal grau de adiantamento que ela melhora pouco com a homeopatia, mas todo o resto do indivíduo melhora significativamente a ponto dele ter uma vida melhor, dele ter melhora em outros pontos, né? Porque a gente não se fixa apenas num sintoma ou apenas na doença. E outro ponto, né, Lister? Nada impede de fazer os dois tratamentos ao mesmo tempo também, né? Estar com o urologista e com a homeopatia junto, né? Se esse paciente já, né? Porque assim, né, a gente está falando aqui abstratamente falando, né? Assim, esse paciente ele pode estar vindo por si só sem ter procurado um urologista antes, ele pode estar vindo depois de consultar um urologista e não estar melhorando, né? Ele pode estar vindo junto, concomitante. Ontem eu fui no urologista, hoje eu estou aqui no homeopata. Então, assim, né? Mas dentro da homeopatia, eu acho que é importante a gente deixar essa clareza, né? A gente vai fazer uma avaliação global, né? Ô, Gilberto, comenta aí para nós esse caso aí dentro do seu ponto de vista. Eu acho que vocês já deram uma resposta bem firme, bem embasada da homeopatia, que é a busca de uma melhora do paciente. E, se ela ocorrer, é o melhor que a gente pode fazer em relação à doença. A melhora do paciente, você fica muito tranquilo de que a homeopatia está sendo a terapêutica adequada para o caso dele. O que não impede, conforme vocês falaram, e que às vezes até o homeopata deve recomendar, né, caso ele ainda não esteja também fazendo um acompanhamento com um médico convencional, o homeopata tem o dever de recomendar, né, que o paciente vá e procure identificar caso. Por exemplo, eu fui pediatra durante 12 anos e mais para o final desse período, que eu só trabalhava com criança, né, pediatra homeopata. Eu nunca exerci a função de médico sem ser homeopata. Mais para o final, ali, depois de uns 10 anos de prática como pediatra, eu comecei a solicitar a avaliação de um outro pediatra para alguns casos de criança, porque eu fiquei tão envolvido com a clínica homeopática, estudo de homeopatia e atendimento de criança sempre voltado para o quadro da criança e da família, porque é muito importante para um pediatra homeopata estar atento os aspectos familiares que geralmente influenciam na saúde da criança. Então, eu comecei a indicar. Por caso, por exemplo, um paciente meu com pneumonia, dava um medicamento, no dia seguinte não tinha melhora, eu passava 3 medicamentos para fazer um alternismo, e mesmo assim não tinha resposta, eu comecei a encaminhar para um pediatra para ele fazer o tratamento com químico, porque eu não tinha mais destreza, não tinha mais segurança com as doses de medicamento. Depois, quando eu fui para o Acre, eu tive que aprender de novo. Lá eu tive que fazer. Comecei como pediatra e fui aprender a receitar amoxicilina, etc. Mas é isso aí. Eu acho que nossa cabeça é para o paciente. Gilberto, você fazia a receita chorando, mas fazia. Aos poucos
poucos eu fui transitando para a homeopatia e em poucos meses eu fui autorizado a trabalhar só com homeopatia também, graças a Deus, por conta dos resultados clínicos, da satisfação dos pacientes, né, no meu cargo lá de médico na Secretaria de Saúde. Então, assim, eu vejo que essa questão é muito difícil, porque o médico que fez essa pergunta tem a dificuldade em entender a segurança, a confiança que nós temos que o paciente estando melhor emocionalmente. Então, voltamos aqui ao tema principal do nosso encontro hoje, né? Que é a saúde emocional. O paciente tinha segurança, tinha timidez, tinha alguns aspectos assim de menos-valia. Você colhe mais informações do quadro geral, da relação com o clima, com suor, sono, alimentação, preferências e aversões alimentares, sede e tal. Você monta esse quadro homeopático e pimba, dá o remédio. O paciente volta melhor de uma forma geral, mais seguro, mais solto, mais confiante em si mesmo. Então, você sabe que é uma resposta que, com o tempo, se ainda for possível, a doença não for tão grave a ponto de ele correr risco de uma evolução natural, que ele vai melhorar, sabe? Agora, não convém você, como homeopata, arcar com esse ônus, dessa responsabilidade sozinho, enquanto o caso está evoluindo mais ou menos, como o Lícia disse no começo, meio lá e meio cá, assim, né? Aí é melhor você ter realmente uma parceria para te dar o respaldo. E ainda que o médico faça intervenções que você não concorda, mas aí, infelizmente, nesse período é necessário, é bom que ele faça, que ele siga as recomendações todas e, posteriormente, o tratamento homeopático vai se revelando de uma forma mais evidente. Okay? Eu, particularmente, acho que perde-se muita oportunidade quando a gente não tem assim, parceria, né, com os outros profissionais, porque a homeopatia e a alopatia, elas podem muito bem ser trabalhadas junto. Eu acho que privilegia demais o paciente. A Vanessa agora fez um comentário aí a respeito do uso de vis com álcool, né? Existem N oportunidades da gente trabalhar em conjunto e ajudar, né, e melhorar o paciente. Eu tenho um conceito comigo que é o seguinte: ideal, todo mundo tem, né? Então, quando um paciente entra num consultório médico, o ideal do médico é curar aquele paciente. Esse é o ideal, que é muito raramente atingido, né? Na realidade, é remediado, as coisas são remediadas. Então, eu entendo o seguinte, que a gente tem que ter o ideal como um norte para a gente seguir, mas a gente tem que usufruir do que é possível de acordo com as circunstâncias. Então, a gente faz o melhor possível. É isso que todo mundo faz, é isso que todo mundo dá conta de fazer. Então, eu faço o meu melhor possível, né? Não adianta eu acertar o remédio para a rinite do indivíduo que é alérgico ao mofo, se ele mora num porão embolorado e não tem condição de sair dali, entendeu? Não adianta, eu tenho que fazer o melhor possível para esse cara que vai continuar morando ali junto com a noxa. Não, eu penso assim. Especialmente se ele tem alergia a alguma pessoa da família, né? Isso é muito comum, né? Ele tem dificuldade de relacionamento assim muito evidente com alguém no trabalho, sabe? Essa intolerância dele, né, dificilmente vai se curar, qualquer que seja o Exatamente. tratamento. Principalmente se ele não verbaliza e não demonstra essa intolerância. Porque se ele ainda xinga e solta os cachorros, ainda se equilibra de alguma maneira. Agora, se ele guarda para si, aí é bem pior também. Tem uma outra pergunta aqui. Não ficou claro para mim se é o mesmo paciente com asma e fibrose. Eu acredito que sim, né? Então a pergunta é essa: a homeopatia tem condições de curar asma e fibrose pulmonar? Que a médica mandou fazer uma broncoscopia. Se a Sandra depois quiser ser mais clara, mas sim, né, são duas doenças. A fibrose já é um processo que a gente pode falar mais crônico, né? E ela deve ter mandado fazer a broncoscopia para delimitar melhor o quadro. Mas, né, sim, a homeopatia tem a capacidade de curar, né? Mas dentro daquilo que a gente já disse algumas vezes, vale a pena reforçar, do todo, né? É muito provável, né, que esse paciente aí, que provavelmente está com asma e fibrose pulmonar, tem algumas questões emocionais, sentimentais, né, para ser tratado.
tratada. Então a gente precisaria de mais detalhes para conseguir entender melhor. Mas que a homeopatia tem condições, ela tem, né? A gente teria que levar em consideração a idade, né? A vitalidade dessa pessoa, né? As comorbidades, enfim, mas tem condições. E alguém quer comentar mais aí? O Lister, o Gilberto? Olha, o que eu percebo é o seguinte: a questão orgânica não estou muito nessa praia, mas o que eu percebo é o seguinte: a homeopatia tem condições de paralisar o processo. Paralisar o processo. O processo não segue, não à frente. Mas regredir o que já está estruturalmente alterado, o que eu tenho visto normalmente é que não acontece. Mas não acontece nessa e nem em outra terapêutica. Mas paralisar o processo, eu acho que tem condição. O que você acha, Gilberto? Lista, eu acho que vamos lidar aí com tipos diferentes de evolução, né? E eu concordo que a maioria, quando chega num caso assim mais avançado, é sinal que a pessoa já está muito estruturada numa postura existencial. Isso é difícil de regredir, né? Concordo com você. Mas, às vezes, tem casos, eu acho que talvez sejam exceções, em que a pessoa, apesar de ter evoluído dessa forma, ela tinha outros pontos saudáveis, tinha atitudes, tinha propósitos que eram construtivos, que eram protetores desse paciente. E tinha um lado ruim, um lado doentio, que foi evoluindo, tomou conta de um órgão, mas ele tinha outras coisas boas na sua vida, outras características interessantes, saudáveis, e aí pode ser que esse tratamento homeopático ajude e o paciente consiga reverter esse quadro, né? Eu concordo que é excepcional, né, que é exceção, porque quem avança muito numa determinada direção tem dificuldade de reavaliar, de se refazer, né? Embora sempre eu acredito que seja possível, inclusive sem tratamento. Tem casos de cura espontânea, né, na população, sem nenhum outro recurso, sem estátua milagrosa, sem nada, né? A pessoa chega num ponto em que ela se dá conta de que ela está perdendo a vida, ela está fazendo uma bagunça tremenda na sua vida e ela começa a fazer uma reciclagem de si mesmo. E estão doenças graves, são doenças muito graves. Eu me lembro, assim, para falar de uma forma bem resumida, quando nós estávamos fazendo o curso de homeopatia, dando aula de homeopatia no curso lá em Brasília, no Instituto de Saúde Integral, um dos alunos, fizemos ao grupo de patogenesia. Patogenesia é quando os experimentadores sadios tomam um medicamento homeopático para registrar as alterações que eles observam, que eles sentem em si mesmos. E um dos participantes era um médico, todos eram médicos, né, dos alunos. Ele contou uma história muito interessante. Tinha um paciente internado no pronto-socorro, onde ele trabalhava, que eles diagnosticaram um câncer de testículo gravíssimo e a perspectiva de sobrevivência dele era muito pequena, pouquíssimo tempo. Então, como ele conhecia o paciente, ele foi encarregado de dar a notícia. Ele chegou lá com o paciente, com toda o constrangimento, né, toda a solidariedade que ele conhecia, o rapaz, e falou com ele: olha, e então, quando ele foi falar, ele perdeu a voz, ficou afônico, não conseguiu falar. Voltou e contou para a equipe o que tinha acontecido. E aí a equipe falou assim: mas não tem outra pessoa, não, tem que ser você mesmo. Vê aí o que aconteceu com você e volta lá e fala. Ele voltou a segunda vez, começou e ficou afônico novamente. A equipe desistiu, deram alta para ele, ele foi embora sem o diagnóstico. Muito tempo depois, ele continuava vivo, saudável. Então, alguma intervenção extrasensorial teve aí no sentido de evitar que dessem essa notícia para ele. Então, é cura espontânea, tá? Ele estava diagnosticado com certeza. Então, eu acho que é possível. As curas podem acontecer, embora entrem no campo da raridade. Exatamente, campo da raridade. Mas... milagre é uma coisa que já não dá conta de explicar, né? E nem de fazer. Nem de fazer, né? Já não dá conta de fazer e não dá conta de explicar. Isso aí. Isso aí. Seria muito bom se a gente conseguisse explicar algumas coisas, mas a gente não tem essa capacidade. Exatamente. Olha, já está dando o horário, né? Passou rápido hoje. Certamente o Dr. Lister será convidado a falar novamente.
né, doutor Lister? Obrigado. Obrigado. Sim, com certeza. E você pode fazer a sua As exposição final, considerações então. finais. Isso. Bom, eu esperava que eu tivesse que fazer essa consideração final, mas eu acho o seguinte, é uma coisa que eu acho que é importante, uma maneira de eu pensar. O ser humano tem, na minha concepção, tem 3 obrigações. A primeira delas é permanecer vivo, porque se ele não permanecer vivo, ele não consegue cumprir as outras 2, né? E está ligado ao instinto de sobrevivência, permanecer vivo. E uma extensão dela é permanecer vivo com qualidade, onde a homeopatia ajuda, né? A segunda é colaborar com a sobrevivência da espécie. Isso todos nós fazemos, né? A gente colabora com a sobrevivência da espécie, reproduzindo, cuidando do meio ambiente, etc, etc. E a terceira é colaborar com a evolução da espécie. Na segunda e na primeira, o médico é a figura mais importante, né? Na terceira, é o professor. Então, eu parabenizo, né, esses médicos professores, né, Gilberto? Doutor Gilberto, doutor Hamilton, o doutor Rogério, que seguramente vai se transformar não? E a homeopatia ajuda demais nesse processo. A homeopatia é muito bom. Uma grande professora. Uma grande professora. A medicina é uma grande professora, mas a homeopatia tem pós-graduação. Legal. Tá bom. Ô Líster, nós te agradecemos, sim, né, bastante aí sua disponibilidade, a sua contribuição para a realização dessa live e vamos prosseguir, e, se tiver oportunidade, e queremos ter mais a sua Eu presença, tá? agradeço o convite, me coloco à disposição. A gente se fala, né, doutor Rogério? Sim, doutor Lister. Boa noite, tchau para vocês. Mais, a gente se vê, a gente se fala. Boa noite, um forte abraço. Tchau. Até mais.